Boa noite a todos. Meu nome é Miquéas dos Santos Oliveira. Eu sou aluno da Universidade Federal da Bahia e estou cursando letras, inglês, clássico. Eminente professor Harrison Cavalcante e meus amigos de classe, mais uma vez eu desejo boa noite. Eu venho aqui apresentar um artigo que contém o fenômeno semântico. O fenômeno semântico é um estudo do aspecto do significado das palavras. Por exemplo, podemos ter a sinonímia, que são palavras que têm semelhanças, a antonímia, que são palavras que são opostas, e também temos a polissemia, que a palavra ela pode ter vários significados. Então, isso é só um exemplo do fenômeno semântico. E o título do artigo é Verdade Semântica e Engano Pragmático. Então aqui já podemos perceber que a verdade semântica, de antemão vou falar que nesse título a verdade semântica é o fenômeno semântico, porque essa verdade semântica aqui nesse artigo ela vai tratar a palavra com o seu sentido próprio, literal. Em contrapartida, o engano pragmático pode corromper a literalidade dessa palavra e assim causar desinformação e as fake news. Então o título do artigo é Verdade Semântica e Engano Pragmático, Perspectivas Linguísticas sobre Desinformação. As autoras: a doutora Angélica Anders, que é pesquisadora linguística, e a doutora Tereza Cristina, são as autoras desse artigo. Contextualizando aqui, é notório que as redes sociais, as mídias, estão cheias de fake news e desinformação. O artigo quer encontrar a resposta para essa pergunta: como as propriedades da cognição e da comunicação humanas são exploradas estrategicamente pela desinformação. Então o artigo visa responder o porquê as desinformações prosperam, quais mecanismos os locutores estão usando para assim desinformar os interlocutores, para enganar, para ludibriar os interlocutores. Então, as autoras aqui acreditam que, por meio da evolução da linguagem, podemos encontrar aqui evidências, podemos encontrar fatores que contribuem para esse sucesso todo da desinformação. Então, na evolução da linguagem, a abordagem teórica, de maneira específica aqui, elas vão destacar a teoria racionalista de Chomsky e a funcionalista de Reboul, esses dois teóricos, esses dois linguistas. Também temos aqui que apresentar o conceito de vigilância epistêmica, que é um fenômeno intrínseco à natureza humana, e esse fenômeno, essa característica de se proteger, a vigilância epistêmica serve como uma proteção para os enganos que ocorrem. Então o ser humano, é intrínseco ao ser humano essa capacidade de se proteger dos enganos. E por fim, o artigo vai fazer análise de declarações, pessoas aqui, eles vão trazer exemplos de declarações onde se contém o engano pragmático, se contém também a verdade semântica, mas o engano pragmático sobrepondo-se à verdade semântica. Então, esses
5 pilares aqui, esse contexto que falamos, essa questão, a pergunta, a evolução da linguagem, a vigilância epistêmica e essa análise é o corpo desse artigo. Aqui, na evolução da linguagem, podemos perceber que muitos foram os estudos a respeito da evolução da linguagem, como a linguagem se evoluiu, foi evoluída. E muitas dessas pesquisas, dessas teorias, muitas foram rejeitadas e ridicularizadas. Então, teve muitas pessoas que tentaram, assim, encontrar o sentido da evolução da linguagem. Em 1866, a Sociedade de Linguística de Paris, eles tomam agora a decisão de proibir qualquer discussão sobre as origens da linguagem. Então foi proibido fazer esses estudos sobre a origem da linguagem. Só que em 1970 reemerge esses estudos. Então aqui mais uma vez, vemos aqui Noam Chomsky, a teoria saltacionista e também a teoria da externalização da linguagem de Reboul. Vamos agora aqui ver como é que Chomsky enxergava a questão da linguagem e a sua evolução. Para Chomsky, a linguagem e sua evolução foi uma mutação genética fortuita. Para Chomsky, a sintaxe e as operações combinatórias surgiram rapidamente, então não foi um processo prolongado para que nós, seres humanos, pudéssemos ter esse sistema de organização de palavras, de sentenças, de organização na nossa mente. Então, nós lembramos até de sintagma, os eixos, né? Paradigmático, sintagmático, toda essa estrutura que foi formada para Chomsky não demorou muito tempo, elas surgiram muito rapidamente. E já esta externalização, adaptação gradual para a comunicação, ela foi gradual, né? A comunicação ela foi gradual. Então, a cognição e a percepção já existiam, mas o que há de novo é algo fabuloso, fantástico, que é a recursividade. Essa capacidade de nós, com itens limitados, nós construir uma infinidade de questões, de sentenças complexas. Por exemplo, temos 22 letras, 24, 27 no alfabeto, vai depender do alfabeto qual país. Então se valem dessas poucas letras para construir infinidade de palavras, infinidade consequentemente de frases, orações e assim por diante. Então uma característica poderosa da linguagem que o ser humano ele tem. Então para Chomsky é isso. Essa é a visão de Chomsky na evolução da linguagem, esse posicionamento do Noam Chomsky. Já para Reboul, me perdoe, não sei pronunciar muito bem esse nome, Reboul, a evolução da linguagem para ele, a externalização da linguagem é uma resposta adaptativa às demandas sociais. Então, ele entende que a evolução, a língua evoluiu, a língua se aperfeiçoou para as demandas sociais e também para a persuasão e ganho pessoal. Parece que Chomsky ele explica o porquê, como a linguagem surge e Reboul parece que tenta explicar para que a linguagem surgiu e por que a linguagem surgiu, enquanto Chomsky ele parece que tenta explicar como a linguagem surge e como ela funciona. Então, para Reboul, a linguagem ela serve para isso, para persuasão e ganho pessoal, para resposta às demandas sociais. Então, para Reboul, ele pensa, ele acredita dessa forma. Então, nesse contexto,
pela visão de Chomsky, que nós podemos gerar e compreender estruturas linguísticas complexas. O professor Harrison até repetiu na classe várias vezes, falou sobre a competência semântica, a nossa capacidade, como nós vimos em algumas aulas, falando de referência no mundo, seja ele ficcional ou no mundo literal, temos essa capacidade de compreender as referências. A recursividade, né, como nós tratamos também, capacidade humana de criar, através de elementos limitados, criar uma infinidade de sentenças, de palavras complexas. E para Reboul, né, a linguagem tem a função social estratégica da comunicação, e uma função é um pouco forte, pesada, é um pouco extremo isso aí, mas é uma função mais manipuladora que a linguagem tem. Então, elucidando isso aí. Então, através disso aí, desses dois contextos aí de Chomsky, através dessas duas características fortes no ser humano, é que torna o próprio ser humano ele suscetível à desinformação e à vulnerabilidade. Então, através desse apanhado aí que o artigo faz sobre a evolução da linguagem de maneira específica com esses dois teóricos, é que ela chega a essa conclusão que é por isso que, com essas duas forças aqui, esse poder softwares aqui, né, e esse poder hardware de externar a linguagem, principalmente com a sua função manipuladora, que nós vamos ter a compreensão da suscetibilidade à desinformação. Por isso somos suscetíveis à desinformação e à vulnerabilidade, de acordo com o artigo. E também é nesse contexto que surge esse conceito de vigilância epistêmica. Nós sabemos que a comunicação, se a comunicação talvez até não existisse, seria incapaz de a vida até nós, seres humanos, continuar existindo. Então a comunicação ela é essencial, ela é inerente ao ser humano. E o desenvolvimento dessa vigilância epistêmica ela foi paralela com as habilidades comunicativas. Então, se percebemos lá atrás esse poder que Chomsky e Reboul eles mostram que o ser humano tem sobre a linguagem e o que facilita a gente persuadir, a gente manipular e até enganar o próximo, paralelo a isso surge a vigilância epistêmica. Talvez possamos até pensar o veneno e agora aparece o antídoto, que é essa vigilância epistêmica, a capacidade humana de se proteger, um escudo, age como escudo, contra os engodos, contra o ludíbrio, contra os enganos, as fake news. Então o ser humano tem em si essa capacidade. Então os mecanismos que acionam a vigilância epistêmica, o ludíbrio estratégico, então aciona, e na vigilância epistêmica nós vamos detectar o engodo, as informações não confiáveis. Então temos essa capacidade de detectar, de acordo com como o artigo apresenta, limitações cognitivas de raciocínio. Ela permite uma avaliação mais crítica das informações comunicadas. Em resumo, a vigilância epistêmica evoluiu como uma adaptação para detectar ludíbrio. Então, em resumo, é uma proteção, ela evoluiu paralelo às habilidades comunicativas para justamente nos proteger desses enganos, desses sofismas, etc. Contudo, nós nos deparamos, de acordo com o artigo, que essa vigilância epistêmica, embora seja também inerente ao ser humano e seja muito poderosa, ela também está suscetível a ser burlada, a ser enganada também. Então, existem algumas técnicas que os interlocutores, o ser humano usa para poder alcançar os seus interesses através da linguagem. Então, técnicas de persuasão,
falta de referencialidade semântica também pode levar a uma compreensão errada daquilo, a pessoa pode entender de uma forma errada ou de uma forma que não é a correta, enfim. Estratégias visuais e linguísticas, nós sabemos que o meio aí midiático, propagandas, marketing, se vale muito disso. A interação entre linguagem verbal e não verbal é uma ampla gama de estratégias e nós não temos tempo aqui para discorrer de tantas estratégias linguísticas e comunicativas que podem burlar a vigilância epistêmica, que também é apresentado aqui no artigo que as autoras encontram. Agora, destacando uma dessas ferramentas, dessas ferramentas de persuasão, de burlagem, de vigilância epistêmica, nós temos aqui a linguagem emocional, a retórica clássica, que antigamente lá na Grécia tinha esses 3 pilares aqui. Os ouvintes, aquelas pessoas que ouviam os retóricos, aquelas pessoas que discursavam, eles analisavam a retórica da pessoa através desses 3 pilares. O ethos se refere ao caráter do orador. As pessoas ali, os interlocutores, eles analisavam se as palavras, se o discurso, se os argumentos, eles não eram contraditórios com a vida ali do falante, não é? Então eles tinham esses 3 pilares aqui para analisar o discurso, se a vida, o primeiro pilar aqui, se o ethos, a vida do orador, condizia com o que ele discursava. O pathos, esse pilar aqui, o pathos, era a capacidade, a habilidade do orador de apelar às emoções humanas. Então, nos discursos, os oradores, eles apelavam às emoções humanas e ali se valia para alcançar os seus objetivos. E, por fim, o logos, que é a força do argumento do orador. Então, aqui era a força do argumento, como a mensagem era apresentada, a forma, né? Nós vimos também nas aulas aí, falamos um pouco de metonímia, de metáfora, figuras de linguagem que enriquece o discurso, que enfeita e acaba assim se tornando prazeroso até ouvir e dar-se um voto ao orador. Então, desses 3 pilares. Diante dessa situação que ela quer aqui apresentar, as autoras querem apresentar no artigo, ela agora vai apresentar as citações, as declarações de pessoas e vai fazer agora uma análise mais pragmática, não tanto semântica, mas mais pragmática, né? Por isso que está contrapondo-se verdade semântica e engano pragmático. Então, nessa análise pragmática é que se revela, na verdade, a verdade semântica. Então, aqui, esse é o canal do YouTube. O militar da reserva Silvio Matos multiplica vídeos apelativos em favor da defesa da causa conservadora da direita, utilizando-se messianicamente da figura do presidente Jair Bolsonaro. Então aqui vai tomar com base essa declaração de Silvio Matos, vamos ver aqui agora. E o estudo, ela vai apresentar aqui que ele se valeu dessa linguagem aqui emocional. Tem esses 3 pilares aqui dentro desse discurso. Então vamos aqui analisar. Então, análise pelo engano pragmático. Vamos analisar aqui, abre aspas. Eu não queria dizer isso porque pode ferir sensibilidade, desmanchar castelos de areia e coisa e tal. Mas que se dane, o fato nu e cru é que Bolsonaro vem sendo canonizado, imortalizado e santificado no altar máximo da glorificação histórica. O primeiro enunciado, agora aqui ela comenta, ela faz análise, eu não queria dizer isso, que abre o vídeo, guarda o efeito de projeção de um ethos. Então, o ethos, o eu aqui, eu não queria dizer isso, está aqui presente, eu não queria dizer isso, transmite a mensagem de que o orador ele está preocupado
que aquelas palavras possam causar algum tipo de mal, o que leva as pessoas a acreditarem que é um caráter bom, é um caráter louvável, pelo fato dessa pessoa não querer de alguma forma causar algum tipo de dano aos ouvintes. Estou apenas aqui comentando, não é o que eu penso, é o comentário aqui em cima do que eu entendi. Então, seguindo da expressão ferir sensibilidades que projeta o patos. Lembra-se que o patos se refere aos apelos às emoções do interlocutor, sensível e apoiado em castelo de areia. Na sequência, o falso logos, antecedido da desqualificação do patos, que se dane, refere-se propriedades, messiânicas e irreais do personagem político Bolsonaro. Então essa aqui foi a análise mais pragmática. Aqui podemos ver o fenômeno semântico. Qual é o fenômeno semântico aqui? Eu não queria dizer isso de uma forma literal. É uma forma literal, mas encontramos aqui na pragmática outra coisa. Diante aqui está literal, as palavras são literais, é o fenômeno semântico que eu apresento aqui, a literalidade da própria sentença, a literalidade da palavra. Mas aqui há uma análise de engano pragmático, é mais a pragmática, que está dentro disso aqui, desse apelo retórico, esse discurso retórico, que aqui a autora ela faz essa análise do ethos, do caráter, tá vendo? O eu aqui, o caráter, ferir sensibilidades, patos, e o logos, que desqualificação do patos, que se dane, enfim. Mas agora aqui vamos fazer um pouco de uma análise aqui do fenômeno semântico. Então aqui eu trouxe umas sentenças aqui que nós tratamos com o professor Harrison, professor Harrison, sala de aula, perdão, professor, sempre errando a pronúncia do seu nome, mas o professor Harrison tratou aqui o acarretamento. Então vamos lá, trouxe a sentença A: Silvio Matos não queria ferir a sensibilidade das pessoas. Essa sentença que A acarreta B: Silvio Matos feriu a sensibilidade das pessoas. Vejamos, eu acredito que não acarreta, porque Silvio Matos, ele não queria ferir a sensibilidade, mas poderia sim ferir, poderia acontecer sim, mas também ele poderia, ele queria não ferir a sensibilidade e realmente não acontecer isso. Então fica aqui meio elas por elas, fica aqui vago isso aqui, não podemos afirmar que sim nem que não. Então logo B, essa sentença aqui não é acarretada pela A, Silvio Matos não queria ferir a sensibilidade das pessoas. Agora, será que B acarreta Silvio Matos é perverso? Então vamos ler aqui. Silvio Matos feriu a sensibilidade das pessoas. Será que B acarreta C? Silvio Matos é perverso? Então, como o professor nos ensinou, não tem nenhum elemento aqui, nenhum elemento que sustente essa sentença de baixo. Aliás, tem alguns elementos aqui, vamos ver, Silvio e Matos, está aqui esse elemento. E não encontramos mais nenhum outro elemento aqui em cima para sustentar esse aqui embaixo. Possa ser sim que Silvio Matos feriu a sensibilidade das pessoas, mas isso não quer dizer que ele seja perverso, de acordo com a nossa aquilo que nós conhecemos como no nosso universo semântico, porque podemos ferir até mesmo para o bem, Algumas palavras que nós falamos, acabamos mas ferimos para o bem, e não porque sejamos maus, pelo contrário, porque somos pessoas boas
e acabamos ferindo para o bem. Então, essa sentença aqui, ela não acarreta isso. Então, aqui já é uma análise mais semântica do que... Porque a análise semântica, ela não está aqui para analisar, para fazer um juízo de valor do mundo. Ela está aqui para analisar a sentença em si. Então, essas condições de verdade, e não aqui o valor de verdade, nem tanto para nós neste momento, mas parece que a pragmática ali está mais, até ressaindo mais o valor de verdade por aquela interpretação. Mas aqui estamos vendo as condições de verdade. Nada tem aqui que possa apoiar, sustentar a sentença C. Pois vamos lá, vamos para frente. Outro mecanismo que a autora apresenta, perdão, esse slide, é sobre a repetição. A disseminação de desinformação se beneficia da repetição. Então, é outro mecanismo que esses supostos, que é aqui apresentado, né? Agora posso falar suposto porque já se apresentou aqui os exemplos dessas pessoas que fazem essas declarações e estão sendo analisadas suas declarações. Então, se valem também da repetição para poder ludibriar, poder burlar a vigilância epistêmica e assim conseguir enganar o interlocutor. Então, Jorge Gustavo, um suposto químico autodidata, defende a ineficácia do álcool em gel para a prevenção do contágio por Covid-19, sugerindo que seja utilizado o vinagre para a esterilização de superfícies. Então, aqui está a declaração do senhor Gustavo, só que o vinagre é muito barato e essas empresas, as indústrias farmacêuticas, elas estão perdendo dinheiro junto com a Globo e outros jornais que falam que o álcool gel é o melhor que existe, não é? Pare de usar. Então aqui está marcado, ao ver da autora aqui essas repetições, você está dando dinheiro para estes caras. Utilize o vinagre, passe nas suas mãos, passe nos seus dedos, esfregue, ele sim mata. Pare de usar, utilize o vinagre, passe nas suas mãos, passe nos seus dedos, esfregue. Permite a construção de uma hierarquia de comandos que sobrepõem, se reforçam mutuamente. Então, mais uma vez aqui, uma declaração do seu Gustavo, que é analisada e é encontrada essa repetição aqui, que são mecanismos que os locutores eles se valem para poder assim ludibriar os interlocutores. Esse tipo de construção é a repetição, né? Aqui, esse tipo de construção, a construção da repetição. A aceitação da informação comunicada sem uma avaliação. Então, leva à aceitação da informação comunicada sem uma avaliação. Então, se repete e acaba aqui burlando a vigilância epistêmica de acordo com as autoras. Análise semântica. Pare de usar álcool em gel. Utilize vinagre. A acarreta B. Pare de usar álcool em gel. Utilize vinagre. Então, aqui mais uma vez, não temos aqui nenhum elemento que possa se sustentar a sentença B. Não temos nada aqui que sustente a sentença B. Então, veja como esse fenômeno semântico, literal, ele não tem, é totalmente contrário, é totalmente diferente daquela análise, porque lá o pare de usar álcool gel e utilize vinagre estão em perfeita harmonia naquela análise de repetição, mas aqui é extremamente contraditório, extremamente irregular, anômala até mesmo esse exemplo aqui, porque o professor Harrison, ele geralmente ele sempre apresentou com a lógica, que eu fugi muito, eu sei, mas só para a gente ter uma ideia,
desse fenômeno semântico literal que aqui as sentenças expressam. Queria fazer uma avaliação aqui do artigo. É inquestionável, né, a verdade que esse artigo mostra, que realmente, de fato, existe a disseminação de informações de fake news. Isso aí é indiscutível, que vivemos essa realidade. Também é indiscutível esse outro ponto aqui, o ponto 2, que existe de fato pessoas que treinam, que buscam se aperfeiçoar para assim ludibriar, causar, enviar fake news e causar assim prejuízos para pessoas e para a sociedade. O artigo responde à pergunta inicial, né, como as propriedades elas apresentam ali todos esses mecanismos, esses artifícios, de acordo com Chomsky, Reboul, Sperber, que vai falar também da linguagem, questão social também. A tese apresentada pelo artigo não é de tão difícil compreensão, pois segue uma ordem muito bem elaborada. Eu gostei mesmo assim da ordem, desses pontos, não gostei muito, né, desse tipo, dessa ordem. E aqui também a análise predominantemente pragmática que as autoras fazem das declarações dos supostos disseminadores de informações. Então, para mim, são supostos disseminadores de informações. E por quê? É muito lógica e muito bem apresentada, assim, né? Devemos reconhecer isso. Embora uma análise pragmática tenha inúmeras possibilidades de interpretação. Então, eu não, quem sabe um dia eu posso até entrar nesse mérito de dialogar, de debater, de conversar uma avaliação pragmática. Eu acredito que tem várias interpretações, teóricos com pensamento totalmente contrário, diferente, poderiam debater e argumentar e divergir dessas aplicações, dessas interpretações que aqui foram apresentadas neste artigo. Então, gostaria de agradecer ao querido professor Harrison Cavalcante e a todos os meus amigos de classe. Desejo uma boa noite a todos e aqui eu finalizo essa apresentação desse artigo. Muito obrigado.